Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Olá, abençoados e abençoadas! Sejam bem-vindos a mais uma ministração do Ministério Reconciliados com Cristo. Eu sou Pedro Kelly e nos próximos minutos eu tenho um assunto relevante para o progresso do Evangelho. Dons ou títulos? Esse é o tema do nosso assunto de hoje. Títulos ou dons? O que foi que Deus deu aos homens? Mas antes, eu quero agradecer a todos vocês que estão conectados. Vá aí no chat, diga o teu nome e em que cidade você está. Gostaria de saber aonde nós estamos chegando, né? Quero mandar aqui um abraço para vários de vocês, que domingo passado, a pastora Céia, lá em Quintino, né? Rosana, melhor dia abençoado. A pastora Céia diz aqui, ó, graça e paz, amado enviado divino e família da fé, que a palavra corra. Em Quintino. A Rosana Estela, melhor dia abençoados. Cátia Maria, melhor dia, aguardando a revelação. Te amo. Consuelo Mota, graça e paz, amigos e irmãos em Cristo, melhor domingo a todos. Consuelo Mota está em Porto Seguro, na Bahia. Olha aí, Marlene Alves, melhor dia. Apóstolo Pedro Kelly, toda a família da fé, reconciliados com Cristo no Carmo. Omar, melhor dia, Apóstolo Pedro Kelly e família. Hoje estou com minha mãe vendo o programa. É isso aí, um grande abraço para sua mãe. Vera Lúcia, Verinha está em Juiz de Fora ainda, um grande abraço para ela. Zé Roberto em Guarulhos e toda aquela turma abençoada lá em Guarulhos. Melhor dia, essa é a nossa vida, diz ele. André Augusto, bom dia, abençoado. A Penha, lá no Carmo conectado. Renato Medeiros, em Nilópolis, abençoado. Angélica Carneiro, bom dia. Eu estou aqui atrasada, diz ela, né? Mas bom dia. Minha sogra, Idali Sainz, em Bogotá, Colômbia, e muitos outros, muitos abençoados e abençoadas também no nosso Facebook, Pedro Kelly. Inscreva-se no canal. Como é que você faz? Aqui do lado tem uma foto, clique na foto, clique em inscrever-se, clique no sininho e clique em todas, né? Aqui embaixo tem uma mãozinha assim, dê um like e me ajude a fazer essa palavra correr, né? Seja bem-vindo, eu preparei essa vinheta para você. Quero dar as boas-vindas a todos vocês que nos sintonizam via internet em todo o planeta. Eu recebo que os olhos do teu entendimento já foram iluminados, que tua confissão melhorou, e, por consequência, as bênçãos de Deus estão se manifestando em tua vida. Eu recebo que a cobertura de anjos cobre todos vocês e que esta palavra será levada por todos vocês a outras pessoas. Abençoadas, abençoados. É isso aí, abençoado. Bem, dons ou títulos?
Mas antes eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de me dirigir a esse público tão seleto. Quero agradecer à minha família pelo apoio de sempre, minha esposa e meus filhos. E quero agradecer a você por estar conectado e por respaldar o Ministério Reconciliados com Cristo. Muito agradecido pela tua semente. Declaro você em prosperidade constante em todas as áreas de sua vida. No decorrer do nosso programa aqui vão aparecer informações. Pegue caneta e papel, anote aí, tem o nosso WhatsApp, está aqui na tela, 991048388, mande tua foto para cá, baixe o aplicativo da rádio. É isso aí, essa é a nossa música, o nosso tema hoje, depois dessa vinheta. Estamos aqui de volta com você. Títulos ou dons? O que foi que Deus deu aos homens? Então, quero começar dizendo, um título é uma referência a um cargo ou uma função que alguém ocupa em qualquer lugar na sociedade, tá bom? É uma nomenclatura referente a uma atuação de uma pessoa num determinado lugar. Eu anotei aqui um exemplo muito analógico, você sabe que eu adoro analogias, um jogador de futebol. Vamos chamar, por exemplo, um jogador de futebol que ocupe a função de meio-campista. Ou melhor, um jogador de futebol que tenha a nomenclatura de meio-campista. Não, o jogador fulano de tal é meio-campista da equipe tal. Né? Isso é o quê? Isso é uma referência a uma posição que ele tem. Isso é um título em relativo à sua função. Né? O quê? Meio de campo. Ele joga no meio campo. Então, como isso é uma referência, isso é somente uma nomenclatura, não quer dizer que essa pessoa seja um bom jogador ali, só por ter a nomenclatura, só por ter essa referência, só por ter esse título. Se ele tiver o dom, porque eu creio muito nisso, se ele tiver o dom, ele será um bom jogador, mesmo que não o chamem, não se dirijam a ele por aquele título de meio-campista. Se ele for um bom jogador, ele vai jogar bem. Se ele tiver o dom, ele vai jogar bem, mesmo sem ter o título. Não é verdade? E por outro lado, se ele não tiver o dom, ele não vai jogar bem, mesmo tendo o título. Tá me entendendo? Então, uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra. Você entendeu aí? Então, esse é o caso que eu quero trazer para cá, para o nosso assunto, reconciliados com Cristo, a nossa orientação espiritual. Deus não distribuiu títulos, e sim distribuiu dons. Se você pega aqui, Efésios capítulo 4, verso de número 8, o que está escrito aqui? Diz assim, pelo que diz, 2 pontos, subindo ao alto, ressurreição, né? Levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ou seja, não deu títulos. Deus deu dons. Dons é uma coisa, títulos é outra coisa, né? Então, um título é imposto. Quem é o gerente? O gerente é aquele lá. Ah, ok. Quem deu esse título a ele? Isso foi imposto. Né? Agora, ele age como gerente? Ah, ele está na posição de gerente, mas ele não atua como gerente. Ou seja, ele não tem o dom. Não se percebe. Ou seja, um título é imposto e um dom se percebe. Se vê. Caramba, esse garoto é músico. Caramba, essa menina é uma pintora, é uma desenhista, é uma bailarina,
fulano é um grande cozinheiro, então um dom se percebe, mas o título pode ter, como pode não ter. E aí tem um perigo, no nosso caso aqui, que eu quero falar para você. Por que eu estou falando desse assunto? Por quê? Entrando nesse assunto. Por causa do tema de domingo passado. Domingo passado, um tema de revelação, que eu nunca vi ninguém. Claro, uma revelação, a primeira vez que você ouviu foi aqui, no Ministério Reconciliado com Cristo. Você não é uma ovelha. Esse foi o título do tema de domingo passado. E surgiram dúvidas, surgiram questionamentos, surgiram perguntas. Isso é muito próprio. Eu gosto quando as pessoas perguntam, questionam, porque é sinal que elas estão acompanhando, que elas estão assistindo, que elas estão pensando, que elas estão comendo aquela comida ali, né? E naquele tema, eu me lembro, eu me recordo que eu disse assim, eu não me intitulo pastor, eu não me considero eu mesmo. O que eu quis dizer é que eu não me intitulo nada, nem evangelista, nem bispo, nem pastor, nem apóstolo, nem palavra de sabedoria, nem palavra de ciência, nem dom de curar, nem o dom de discernir, que esse sim é que eu tenho, discernir um espírito. Ai, ai, ai. Então, eu quero que você saiba o seguinte, não estou negando os dons, eu estou questionando os títulos. Pedro Kelly, por que você questiona os títulos? Pelos exemplos que eu te dei. O jogador de futebol, o rapaz do tema de quinta-feira passada, que foi um preâmbulo desse tema agora, que foram pessoas, né? Jogador de futebol pode ter o título de meio-campista, mas pode ser que ele não seja um bom jogador. E no outro time, de repente, tem alguém que não tem título de nada e é excelente jogador. Então, eu não questiono os dons, eu questiono os títulos. No nosso caso aqui, né? Por quê? Porque isso prejudicou você. E falando de você, eu falo de mim. Porque um dia, em alguma necessidade muito séria da sua vida, você buscou alguém para que te desse uma orientação espiritual. E você buscou um pastor, um bispo, um apóstolo. Sim ou não? Agora, a pergunta é, ele estava nessa função por título ou por dom? Será que ele não tinha o que te dizer naquela época? Então era só título. Será que você recebeu dele uma palavra de sabedoria maravilhosa? Então isso é um dom. Entendeu? E muitos de nós, em algum momento da nossa vida, buscamos orientação espiritual e encontramos pessoas com um gabinete, título, plaquinha na mesa, pastor, pastora, sem o serem. Porque o que Deus repartiu não foram os títulos, foram dons. E um título é imposto, o dom se percebe. Então, vamos entrar aqui no novo pacto abençoado. Preste atenção. Só pode te orientar aquele que te apacenta, apacentar é orientar, né? Que te apacenta com inteligência e com sabedoria. Porque isso aqui é uma profecia que está, me parece, em Jeremias, capítulo 1, capítulo 3, verso 15. É uma profecia que foi falada por Deus no tempo de Jeremias, né? Que nós estamos falando aqui de muito tempo antes da cruz, por exemplo, 600 anos antes de Cristo. Ele estava prometendo aqui, ó, e vos darei pastores segundo o meu coração, ou seja, dons, não títulos. Pessoas que exerçam a função de orientar. Seria a linguagem de hoje, né? Que vos apacentem, vos orientem, com ciência e com inteligência. Jeremias 3,15. Então, primeira coisa, depois da ressurreição, quando alguém procurar uma orientação espiritual, esse ou esta que estiverem ali atendendo, respondendo o WhatsApp, ou o telefone, ou o que for, devem ter uma palavra de ciência e sabedoria. Inteligência, como está escrito ali. Se for misticismo, se for penitência,
se for outra proibição, isso não é o que foi prometido aqui pelo grande chefe Pena Branca. Então, você tem todo o direito de recusar. Mas sabe por que as pessoas têm medo de confrontar esses líderes mentirosos que estão por aí? Porque as pessoas ainda têm comportamento de ovelha. Aí se submetem às doutrinas do erro por não saberem sua posição espiritual de autoridade. Então, primeira coisa, no novo pacto só pode te orientar aquele que tem em seu espírito, em sua boca, uma palavra de conhecimento e sabedoria. Os dois juntos, não é uma ou outra, não. Porque a profecia ali falou que era um somatório de ambos. Entendeu? Então, agora vejamos aqui Colossenses capítulo 1, verso 9. O apóstolo Paulo da Graça disse assim, ó: por esta razão, nós também, desde o dia que ouvimos de vocês, desde o dia que eu, Pedro Kelly, ouvi que você estava nos ouvindo, não cessamos de orar por vocês, isso é verdade, e de pedir em nossas orações a Deus que vocês sejam cheios plenamente do conhecimento da sua vontade, ou seja, do conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Não está vendo que Jeremias 3,15 é apacentar com ciência e com sabedoria? Então o apóstolo Paulo diz, poxa, vocês têm que ter conhecimento e inteligência espiritual, porque aí você vai conhecer qual é a vontade de Deus. Ali está dizendo. E as pessoas que se comportam como se comportam por aí, você já sabe, elas não conhecem a vontade de Deus, porque elas se comportam como ovelhas. Então, elas precisam perguntar ao seu líder qual é a vontade de Deus hoje em dia para aquela vida. Ela não conhece. Uma coisa que está suposta a que ela mesma tenha esse contato direto com Deus. Então, como ela se apresenta diante de alguém, um homem ou uma mulher, que tenha somente o título, mas não tenha o dom, essa pessoa vai sofrer na vida. Como talvez você tenha sofrido nessas universais assembleias dos últimos dias dos santos, que acreditam que o pecado ainda existe, romanos, católicos. Fiz uma misturada, né? Porque é a mesma coisa, é o mesmo balaio. É o mesmo balaio, entendeu? Isso é o mesmo balaio. Você vai no sistema religioso, está cheio de pessoas que estão ali por salário, não estão ali por dons. Entendeu? Não tem o dom. Não sabe falar, não sabe explicar, não pode dar uma orientação com inteligência e sabedoria. Por quê? Porque não tem o dom. Então você deve questionar isso. Será que onde eu estou, aquele que está ministrando tem o dom? Pergunte-se a si mesmo e responda a si mesmo aí. Então, qual é o primeiro objetivo de um líder do novo pacto? Tirar de você, combater em você a mentalidade passiva. Uma ovelha é passiva. Ela só faz aquilo que os outros dizem para ela fazer. Ela não tem convicção do que está no seu coração, porque ela não conhece a posição espiritual que tem, que é Deus que coloca em seu coração o querer. Esse querer ardente aí que você tem, é Deus que coloca. Analise isso. Tome uma atitude. Então, o primeiro trabalho de uma pessoa assim que pretende ministrar o Evangelho da Graça é tirar dos seus ouvintes a mentalidade passiva e aí colocar no seu lugar o conhecimento mais sabedoria. Coloca conhecimento, coloca sabedoria. Vai ministrando conhecimento mais sabedoria. Não é misticismo, não é essas coisas todas que a gente vê por aí nesse sistema religioso doentio. Não, é conhecimento mais sabedoria. Por quê? Olha aqui, 1 Coríntios capítulo 2, verso 7, diz aqui: mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério,
a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Entendeu? Você não está usurpando nada de ninguém. Essa sabedoria, o conhecimento que nós transmitimos aqui, é para a tua glória. O que é a tua glória? Você ter uma vida melhor. Você tirar das adversidades um momento bom. Né? E quando você estiver num momento muito bom, muito excelente, você se lembrar de onde você veio. Entendeu? E essa sabedoria de mostrar que você é um Deus, você não é uma ovelha. Você não pode ficar passivo ou passiva diante de uma decisão de alguém que diz que é líder e que você vê que está equivocada. Você é um Deus. Então o trabalho é ministrar essa sabedoria que estava oculta. Agora não está mais. Esteve. Entendeu? E agora sim ela está revelada. E é para a tua glória. Aí. Por quê? O objetivo dessa sabedoria é fazer você brilhar. Esse é o objetivo dessa sabedoria. Mas só pode transmitir isso para você aquele que tem um dom. Não aquele que só tem o título. Porque eu recebo a pastora Sé, eu a chamo de pastora, porque eu vejo nela esse dom. Ela ministra na minha vida, pelo menos. E eu sei que ministra na vida de muitos de vocês. Ela tem uma ocupação pela igreja. Entendeu? Tem pessoas que ela me chama de enviado divino. Aí que bacana. Tem pessoas que me chamam de bispo. Tem pessoas que me chamam de pastor. Tem pessoas que me chamam de apóstolo. E tem pessoas que me xingam. Ou seja, eu não trago para mim nenhum desses títulos. Eu deixo que a audiência classifique. Mas o que eu estou te dizendo hoje é que eu transmito aqui uma sabedoria que estava oculta para que você brilhe. Porque está escrito que essa sabedoria está revelada para a nossa glória. Como está em 1 Coríntios capítulo 2, verso 7. Aí você pergunta, mas Pedro Kelly, por quê? Aí eu respondo, porque nós fomos preparados desde antes para refletir a glória de Deus, né? Então, aqui em Romanos capítulo 9, vou ler aqui para você bem rápido, Romanos capítulo 9, 2 versinhos, para te dar uma base do que eu estou falando, verso 23 e 24, que diz assim, ó, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou. Ou seja, nós somos vasos preparados por Deus desde antes para manifestar a sua glória, as riquezas da sua glória. Então não adianta você saber disso, você tem que parecer que sabe disso, você tem que agir como quem sabe disso, você tem que se comportar como quem sabe disso. Mas isso é muita ousadia. Por isso é que nem todo lugar que as pessoas vão por aí no sistema religioso, elas ouvem uma palavra assim, porque aquele líder que está lá não tem o dom, só tem o título. E aí ele te trata como ovelha. E você não é ovelha. Você é igualzinho a mim, igualzinho a ele. E igualzinho. O mesmo Cristo que habita em mim, habita em você. Habita em ambos aqui. Então, abençoado, você há de convir comigo que uma ovelha não reflete a glória de Deus. Não reflete esse proceder de deuses, de ousadia, de liderança. Hein? Uma ovelha não reflete isso não. Você tem que convir comigo que você não pode continuar, não deve, né, continuar se comportando como uma ovelha. Por quê? Porque você não é uma ovelha. Nós somos deuses. Em vaso de barro, sim. Claro, em vaso de barro, sim. Mas, como está escrito em Gálatas 2:20, Cristo vive em mim. Já não vivo eu.
é Cristo que vive em mim. Então, como é que Cristo se comporta aqui na Terra? Com medo? Falando mal de todo mundo? Vendo tudo ruim? Assalto, doença, pobreza. Cristo é assim? Porque não basta saber, tem que parecer. Para que você tenha serviço da cobertura a teu favor, você tem que agir como? Imagine um castelo. Imagine agora o rei sentado, a rainha sentada no trono do castelo. Como é que o serviçal vai ajudar nas necessidades que o rei tem ou a rainha tem, se este não se comportar como tal? Exatamente esse é o caso que nós estamos falando aqui. Portanto, o que nós fazemos aqui é tratar de beneficiar alguém. Assim como eu tenho recebido feedback de muitos de vocês, agradecidos por nós existirmos e estarmos ministrando tanta sabedoria e tanto poder aqui por essa câmera, né? É a colocação de um dom que eu tenho em ação. Esse dom está em ação. Por quê? Porque enquanto corpo de Cristo, nós somos membros uns dos outros. Então, não adianta o meu pé, o pé do meu corpo físico, ter título de mão, eu sou mão, porque ele não vai conseguir segurar um copo d'água, entendeu? Vai quebrar o copo, vai dar ruim, não vai funcionar. Por quê? Porque o meu pé, ele tem que desempenhar a função de me ajudar a me equilibrar e a caminhar, e a correr, e a me levantar, e a me sentar. Verdade? Porque o pé tem uma função, que seria aí o dom do pé. Entendeu? Então, eu não posso aqui querer ser aquilo que eu não sou. Mas eu não posso deixar de executar aquilo que eu sou. Porque sobre meus ombros pesa a ocupação pelas igrejas. Porque o dom que Deus me deu é grande. E junto com a posição de gerente, lembra que eu te falei? Vêm as atribuições obrigatórias. Então eu me sinto um preso, algemado ao Evangelho, enquanto houver um só Filho de Deus enganado pelo sistema religioso. Dons ou títulos? Penso que você entendeu a mensagem. Foi isso que Deus colocou no meu coração para a gente compartilhar nos dias de hoje, né? Gostaria de agradecer a você que segue fielmente assistindo nossos temas. Eu continuo em debilidade, depois eu vou te explicar por quê. Em debilidade em relação à conexão de internet para fazer ao vivo, tá bom? Eu prefiro fazer ao vivo. Dá menos trabalho fazer ao vivo, se você não sabe. Fique sabendo, né? Porque é uma vez só. Quando eu faço gravado, eu faço e depois tem que assistir tudinho outra vez, tempo real. E depois outra vez, e depois subir, e depois publicar, e depois uma porção de coisa. Quando você faz ao vivo, pá, foi, entendeu? Então, eu quero que você saiba que estou em mudança e ainda não pude definir um local para que eu tenha a conexão de internet que já está contratada, porém não está instalada pelos motivos óbvios. Muito agradecido pela tua semente. Se não fosse a tua semente, eu não poderia estar aqui. Agora na tua tela está aparecendo os nossos códigos Pix para que você semeie aqui no Ministério. Nesse momento eu convido você a semear agora. Pare o que você está fazendo, pegue o teu celular e faça o Pix relativo à tua semente a favor do Ministério Reconciliados com Cristo. Aí estão 2. Nós temos 4 chaves Pix. Se você está me assistindo e tem uma chave Pix diferente dessa aí, pode seguir semeando ali. Ou então troque para essas duas aí também, tá tranquilo.
Tudo está funcionando. A primeira é da conta na Caixa Econômica Federal e a segunda é da conta no Banco Itaú. A primeira sai com recibo em nome do Ministério. A segunda sai com recibo em nome do Pedro Kelly, que sou eu. Muito prazer. Até terça-feira. Espero que você desfrute, tenha a melhor semana, abençoado. Não deixe de reinar em vida por nada nesse mundo. Você não é uma ovelha, você é um Deus. Tudo isso eu compartilho contigo para que você renove sua mente e transforme sua vida. Até a próxima. Abençoados. Reconciliados com Cristo. Se você gostou do tema que você acabou de ouvir e deseja conhecer um pouco mais sobre este e outros maravilhosos assuntos, eu te convido a visitar o nosso canal no YouTube Pedro Kelly RCC. Ali estão publicadas todas as nossas palestras e ministrações que têm como objetivo agregar na tua vida valores espirituais, emocionais e materiais. Espero que você se inscreva no canal, que você goste do material e principalmente que você compartilhe com todos os teus amigos. Até breve. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.